Um abraço, turma! Mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje com Gustavo Nolasco, escritor, diretor, roteirista e cruzeirense. Jornalista e talvez a maior qualidade. E cruzeirense! Cara, que prazer ter você aqui. Ô, Gustavo, você é cruzeirense? Cara, eu queria saber, tem mais cruzeirense aqui? Pergunta porque tá Você é cruzeirense? Sou. Tem mais um também. Cara, prazer ter você aqui, receber você aqui para bater esse papo num momento que é muito importante para o Cruzeiro, que é um momento de retomada, né? Pelo menos a esperança é essa, que o Cruzeiro retome a grandeza que sempre teve. E você é um cara que, a gente conversava um pouco antes, né? Quando eu penso em torcida do Cruzeiro, quando eu penso em representante do sentimento de ser cruzeirense, eu penso em Gustavo Nolasco. Opa, bom demais. Bora pra resenha, Gustavo. Obrigado, Scaldi, obrigado, Elton, obrigado, Marcola, obrigado a turma toda aí. Muito massa estar aqui, velho, muito massa, porque falar de futebol, falar com um amigo é bom demais. Né? Falar de Cruzeiro, então, nesse momento que foi um dia de muito sufoco ontem pra gente, né? Mas, enfim. A gente o Gustavo falou ontem aqui, porque ontem foi o dia que o Conselho aprovou a compra do... Na verdade, não, né? Aprovou uma série de questões, a passagem Passa as duas tocas pro Ronaldo. É, porque a gente está exibindo no outro dia, ontem por isso. Aceitou as colocações que o Ronaldo tinha apresentado para o Cruzeiro para viabilizar nos dias subsequentes a compra do Cruzeiro, né? Mas vamos começar, né? Falando da torcida do Cruzeiro, isso que o Fusca já introduziu aí, Gustavo, você costuma dizer que às vezes você gosta mais da torcida do Cruzeiro do que do clube. É uma coisa que você está sempre falando nas suas redes sociais. Assim, eu sempre falei desde o começo, né? Assim, nem só quando eu comecei a escrever mesmo, não. Eu sempre falei em roda de amigo. Para mim, o maior patrimônio que o Cruzeiro tem é a torcida dele. A torcida do Cruzeiro é o maior patrimônio que ele tem. E isso, eu falo do Cruzeiro porque eu sou cruzeirense, né? Também não vou ficar nessa onda de falar que a torcida do Cruzeiro é maior patrimônio e as outras não são. Todo grande time de massa tem como patrimônio. Sim. Agora, o que eu acho que assim, a discussão é essa. Assim, entre o mundo Cruzeiro, para mim, realmente, a torcida do Cruzeiro é o maior patrimônio que ele tem. Financeiro, né? A gente sabe disso, né? É ela que move o time e isso é muito difícil, né? A gente assistiu por muitos anos, quem é cruzeirense sabe, assim, um embate interno, né? De conselho, de diretoria e torcida, até os caras entenderem que quem manda no Cruzeiro é a torcida, que move o time é a torcida. Mas é por isso, assim, e também porque realmente, né, assim, por questão profissional, meu jeito de ser, eu gosto de pessoas, eu gosto de histórias de pessoas, eu gosto de me emocionar com uma história simples. E a gente sabe que a torcida é que traz essas histórias, né? A gente tem um ídolo no campo, cada um tem o seu, né? O meu tem os meus, mas para mim a torcida do Cruzeiro é a coisa mais apaixonante que tem. Ô, Gustavo, então, já que você falou a respeito de sentimento, eu também gosto muito de ouvir isso, quando a pessoa fala a respeito de sentimento, o que ela sente, o que ela viveu, o que ela passou, principalmente quando está em arquibancada. Que momento especial foi para você que deu esse clique, de você falar assim, caralho, que torcida, é isso que me fez apaixonar. Tem um jogo especial, tem uma partida especial que você retoma, assim, que você fala assim, hoje quem ganhou foi a torcida? Tem um momento assim? Cara, teve vários, sabe, assim, mas assim, eu acho, por exemplo, eu sei a sua história um pouco igual a minha, que a gente é do interior, né? Então, assim, a gente ir ao Mineirão, subir, você conseguir sair da sua cidade para uma excursão. Qual que é? De onde você é? Eu sou de Mariana, que nem é tão longe assim. Mas era muito difícil, cara, a gente vir, né? E, então você entrar numa arquibancada e ver a torcida, assim, assim, eu arrepio só de lembrar, assim, todas as vezes de você entrar no Mineirão e ver a torcida, sabe? Assim, então isso para mim já é... Isso, o fato da gente conseguir estar no lugar onde a gente via as pessoas fazendo festa na televisão, isso para mim já era mágico, cara. Era muito mágico isso. Agora, claro que depois, né, mudando para Belo Horizonte, indo em muito jogo, aí você vai ver jogos que a torcida do Cruzeiro ganhou jogo. Né? Eu lembro de um, por exemplo, que foi até um caso, o Marcão vai lembrar, assim, foi um Cruzeiro e Náutico na Copa do Brasil,
que o Cruzeiro precisava ganhar, teve 2 jogadores expulsos, se eu não me engano, Roberto Gaúcho e Boiadeiro, não foi? Foi. E o Cruzeiro, 93. o Cruzeiro teve 2 jogadores expulsos, se o Náutico fizesse um gol, o Cruzeiro ele era eliminado da Copa do Brasil. E nesse jogo foi muito louco, porque a torcida do Cruzeiro, principalmente as organizadas, desceram para geral e ficaram rodando em volta do campo. Não, ela ficava acompanhando mais ou menos o bandeirinho e o ataque do Náutico, assim, para meio que marcar o ataque do Náutico. Então ela ficava assim, ficou um negócio ali engraçado. Eu lembro que esse jogo, você que tá contando caso, mas a gente desceu, todo mundo desceu e ficou. Só que uma hora você cansa, velho. Uma hora você vai cansar daquilo de ficar correndo. E os caras não cansaram. A torcida organizada ficou o segundo, tem no YouTube, segundo tempo todo correndo atrás do bandeirinho. Assim, se foi a torcida que ganhou o jogo, não sei. Eu sei que o Náutico não fez o gol, sacou? E a gente classificou. E o Cruzeiro foi campeão. O Cruzeiro foi campeão naquele ano. Isso foi a primeira Copa do Brasil do Cruzeiro. Mas final, assim, depois contra o Grêmio. Contra o Grêmio, que também foi um jogaço, assim, lotado. Mas assim, te respondendo, cara, assim, esse fato disso, volto a falar, como cruzeirense eu tenho a experiência, mas eu sei que um outro torcedor do interior de outro time que vem à capital assistir, é o mesmo sentimento. Eu lembro, outro fato, assim, eu já tô falando pra caralho, né? Não, pra falar, pô. Mas você tá aqui pra isso. Você tá aqui pra isso. Desculpa, esqueci, foi mal. Eu lembro, cara, assim, quando em Mariana, então assim, a gente vinha antes, mas assim, claro que a minha geração, quando vem a Supercopa, ela, é a coisa mais maravilhosa que tinha no mundo. A gente está disputando a Supercopa. Isso aí, em Minas, a gente pode falar que só a gente sabe o que é isso. Mas, enfim. Então, assim, aí vem a Máfia Azul, por exemplo. Cara. Eu queria ser da Máfia Azul. Eu queria ter uma camisa da Máfia Azul. Então, assim, eu queria ser o primeiro cara de Mariana a ter uma carteirinha da Máfia, para falar que eu sou da torcida. E foi assim. Eu vim em Belo Horizonte para ir na sede da torcida só para fazer minha carteirinha. Não valia nada, mas eu tinha que ter uma carteirinha para ser da torcida, sabe? Isso para mim é apaixonante, cara. Porque, enfim. São as histórias simples, né? Assim, de paixão. A gente tem vários torcedores símbolos da história do Cruzeiro, que são os meus maiores ídolos. Queria falar sobre isso. Você, inclusive pelo passamento recente da Salomé, que era talvez o maior ícone da torcida do Cruzeiro, né? E em todos os jogos do Cruzeiro, em todos os jogos de vôlei, né? Acompanhava Exato. O Cruzeiro e você, de uma forma ou de outra, se tornou muito próximo. Assim, a Salomé para mim era isso. Assim, uma das coisas que eu chegava na arquibancada, eu nunca fui de sentar. Por exemplo, eu tenho uma foto com a Salomé por uma coisa de um evento, assim. Mas eu nunca fui de ficar colado nela. Eu observava a Salomé. Então, assim, o fato de eu estar no jogo e ver o jogo, como tem aquele que eu acho que todo mundo que vai no Mineirão faz isso, que é aquele primeira subida na escadinha. Bom, eu vou ver o gramado, agora eu vou tomar uma cerveja e esperar o jogo acontecer. Sempre, mas eu tenho que ver esse tá tudo certo, como se fosse assim, eu cuido disso aqui. Cuido disso aqui, tá tudo certo, a casa tá aí, o espetáculo tá aqui, é minha. Mas uma das coisas era ver a Salomé. Né? Isso aí, eu nas minhas crônicas, eu criei esse mote. Eu e uma turma, a gente colocou uma Salomé a maior torcedora do mundo. Porque ela realmente era uma coisa fora do comum, assim, do amor que ela tinha pelo Cruzeiro. Assim. A história dela, o fato dela querer trabalhar no Cruzeiro, para estar perto do Cruzeiro todos os dias. Cara, isso é uma das coisas mais lindas do mundo. E eu, infelizmente, porque o jogo, talvez o jogo mais triste da história do Cruzeiro, que foi Cruzeiro e Palmeiras, 2019, eu vi a Salomé indo embora. Estávamos juntos. Você estava comigo. Você estava comigo na saída, do lado de fora. Isso, Naquela confusão, né? Que teve um quebra-quebra. Foi isso mesmo. E foi muito triste aquilo, cara. Assim, não sei se você percebeu, mas nós vimos essa novela. Ela não foi. Você queria ir nela. Isso. Eu tenho uma culpa disso que eu não deixei o Gustavo ir, porque ela já estava passando com dois, não sei se enfermeiros ou duas pessoas que estavam levando ela para ambulância. Eu falei, não vai lá não, cara. Depois a gente fala com ela. Eu segurei o Gustavo não foi. E 8 horas depois, 7 horas depois, ela foi embora, né? Ela morreu, ela faleceu. Como que foi para você, então, esse sentimento que você carrega? Para mim, assim, eu sempre falo, né? A Salomé, ela foi assassinada. Para mim, na minha cabeça, ela foi assassinada. Ela foi assassinada pelas pessoas que destruíram o Cruzeiro.
Assim, é óbvio que juridicamente é uma licença, né, poética que É, eu tô mas falando, isso, né? É óbvio que ninguém vai me achar que eu estou acusando alguém de assassinato. Mas ela foi assassinada porque ela morreu de desgosto, cara. Sabe assim, foi a primeira pessoa que a gente escuta muito falar isso. Ah, fulano morreu porque de tristeza. Ou a gente vê muito, né, as pessoas mais idosas, quando um casal, né, um vai embora, logo o outro acaba indo embora de tristeza, de saudade. Ela, para mim, ela é a materialização de uma pessoa morrer de tristeza. Porque ela tinha falado, alguns dias antes, ela tinha dito isso. A gente vai falar sobre isso também, a gente tem um projeto do Coletivo 1921 que é fazer o filme dela, então a gente conversou com uma pessoa que levava ela no jogo. E essa pessoa falou que dias antes, ela falou, se o Cruzeiro cair, eu morro. E ela morreu 2 dias depois do coração. Ela tinha problema de coração. Mas ela morreu de Já era tristeza. idosa, né? Já era enfim. idosa. Mas é um ícone. E outro torcedor que foi muito marcante para você também, que você fez... Não, eu só queria... Eu acho que se você participou junto comigo da reportagem, que a gente está falando da Salomé, só para não perder o gancho, aquela surpresa... Do Marcelo Moreno. Marcelo Moreno. Sensacional. Você estava comigo a pauta foi minha. Naquela oportunidade. Então, assim, depois daquele dia, eu criei uma relação muito bacana com a Salomé. E ela passava isso, né? Ela passava esse amor pelo Cruzeiro e esse respeito mútuo, né? Que ela tinha pelas pessoas que estavam próximas a ela. Para quem não lembra da história, é o seguinte. Ela era muito apaixonada com o Marcelo Moreno, atacante boliviano. E aí nós combinamos um negócio, aí... A ideia foi até do Maurício Paulucci, que hoje eu apresento o GE, que fez a produção do negócio. O Elton tá lá conversando com ela, enrolando. Isso, eu fiquei enrolando ela, batendo papo. Eu lembro, Marcelo essa Moreno isso, Marcelo Moreno aquilo. Legal. Aí ela falou, se a senhora ganhasse uma camisa do Marcelo Moreno, como é que seria? Aí eu ficaria muito emocionada. Pois é, ele mandou uma camisa pra senhora, ele tá na toca, isso na toca, no clube do Barro Preto. Onde ela trabalhava. E o Elton tá assim, cara, porque ele tá lá na toca treinando, Meio ele mandou uma Silvio camisa Santos, pra senhora. Mas vai entrar. Aí foi legal. Chega um cara com colete de motoboy Boy, assim, capacete. Pra entregar a camisa. Aí quando entrega a camisa, não, olha a camisa do Marcelo Moreno autografada. Ela já começa a chorar pela camisa do Marcelo Moreno. Aí isso foi muito bom. O Marcelo tira o capacete. A emoção dela foi tão real, foi tão maravilhosa. Cara, eu sou muito agradecido por ter vivido aquela situação. E o Marcão estava falando a respeito de torcedores. Eu acho que todos os clubes têm esses torcedores. E eu acho que todos deveriam respeitar esses torcedores. É o seu Laerte lá no Atlético, ainda o Sorriso, que trabalha no Cruzeiro e também tem essa mesma paixão. Ele não tem a condição de ir nos jogos, porque ele já pega 3 ônibus para sair da casa dele para chegar na Toca da Raposa. Imagino que seria sair do Mineirão, né? Toda essa correria. Domingo à noite, né? Mas eu tenho um carinho também enorme pelo ser torcedor, pela figura de torcedor. E o Marcão ia continuar te perguntando. Aí eu acho que é até sobre esse assunto, né, Marcão? Eu ia falar sobre... Quero que você conte a história, não faz sentido eu contar, do seu Lúcio, do Amazonas. Lúcio. Conta a história dele desde o começo, onde ele mora. Conta detalhes para quem não conhece. O seu Lúcio também a gente, no coletivo, né, em 1921, a gente fez um filme contando a história dele. E, na verdade, a história começa o seguinte: um menino de Belo Horizonte vai fazer uma viagem de turismo na Amazônia. Vai conhecer o Rio Negro. E quando ele chega num hostel, eu estava procurando um lugar para ficar hospedado, ele chega na portaria, tem um quadro com o símbolo do Cruzeiro. E o cara era cruzeirense. Aí ele falou assim, que é isso, né, bicho? Eu estou no meio da floresta amazônica procurando um lugar para dormir. Na hora que eu chego no lugar, tem um quadro do Cruzeiro. Porque, vamos falar, né? Não é normal. O normal seria estar do Flamengo, né? Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. Lá é Flamengo ou assim. Vasco, seria isso. Né? Ou fora isso, já seria normal. E assim, a coincidência de ser o time que ele torce. Porque às vezes se fosse um cara que torcesse pro, sei lá, para um outro time... Não chamaria atenção. Não chamaria a atenção dele. E aí ele vai, ele fica hospedado lá, resolve ficar hospedado lá. E o seu Lúcio, ele vai descobrir, o seu Lúcio é cego. E era um cruzeirense apaixonado. É um cruzeirense apaixonado. E alucinado com o Cruzeiro, morava na floresta amazônica há muito tempo, mas é mineiro, órfão, e pela vida acabou indo para a floresta para trabalhar. E quando, para surpresa do Vitor, que é esse menino, chega lá, o seu Lúcio estava escrevendo um livro sobre o Cruzeiro, cego.
Então ele tinha um computador adaptado, aonde ele escutava. Tanto é que o maior ídolo da vida dele, isso que é muito legal, como eu falo, que os torcedores são os meus ídolos, para o seu Lúcio cego, quem era o maior ídolo dele? O Alberto Rodrigues. Olha, que legal. Por quê? Porque era o cara... É a voz dele. São os olhos olhos dele. Eram as vozes, os olhos. Então, assim, não tinha jogador... Ele, tipo assim, seu Lúcio, você quer conhecer quem? Você quer conhecer o Pelé? Você quer conhecer o Dirceu Lopes, o Tostão? Não, eu quero conhecer o Alberto Rodrigues. Isso, e foi isso mesmo. E aí ele escutava na Itatiaia, ele tinha um rádio lá que pegava ondas, não sei o quê, eu não lembro se era internet, não lembro, essa parte eu não lembro. E aí ele escutava, ele ia para o computador adaptado e ele ia escrevendo o que aconteceu naquele jogo. E aí o Vitor coloca isso na rede social, falando, ó, contando essa história e falando, ó, e o sonho dele é escrever um livro para outros cruzeirenses cegos poderem conhecer a história do Cruzeiro que ele queria contar. Pô, eu lembro que eu tava voltando de uma viagem, eu lembro que estava em Ponte Nova, assim, eu lembro até hoje, Cruzeiro e Fluminense era o jogo, e eu entrei na internet, vi isso, falei, caramba, que história, bicho. E aí eu liguei para os meninos na hora, assim, pro pessoal do coletivo, que era o Guilherme Pio, Gustavo Bueno, Bruno Matheus e o Moita. E o Moita. Léo Souza. Léo Moita. E falei, cara, nós temos que fazer essa história desse cara. E aí fomos atrás do Vitor, encontrei o Vitor, aí o Vitor me contou a história e aí a gente conseguiu fazer o seu Lúcio, falou assim, vamos contar essa história. Enfim, ele era um cara que vivia lá, né, sonhava com isso, nunca tinha ido ao Mineirão, nem quando ele era criança e vivia aqui. Uhum. Ele era de onde aqui, você lembra? Ele era de Santa Luzia, acho que era Santa Luzia. Se eu não me engano, era Santa Luzia ou Nova Lima. Agora eu estou na dúvida se é Santa Luzia ou Nova Lima. Mas ele ficou órfão muito criança e ele foi para um orfanato. E até tem uma parte muito massa, que é o início do filme, assim, que ele conta como que ele quando ele virou cruzeirense. Né? Então, que ele era órfão, estava no orfanato, ele ainda não era cego. E aí uma família adotou, tipo assim, é aquela história de adoção, né? A família vai no orfanato e escolhe os meninos, né? Naquela época era assim. Aí gostou desse menino e levou ele para casa. E era uma família de atleticanos do bairro de Lourdes. E o seu Lúcio foi para lá no final de semana, que era um cruzeiro atlético. E aí ele estava lá e tanto é que ele fala que um dos primeiros ídolos dele foi o Elmo, que foi um jogador do Cruzeiro da década de 50. Um atacante. E que ele estava lá e ele foi assistir pela televisão, o Cruzeiro é Atlético, a família toda atleticana, e o Cruzeiro faz um gol do Elmo, e ele grita e começa a vibrar. E acho que o Cruzeiro faz um outro gol e ele não para de vibrar, e a família fica puta com isso e devolve ele pro orfanato. E aí ele fala assim... Tô rindo, mas é triste pra caralho. Não, mas ele conta isso rindo. Assim, o filme começa contando isso. Ele fala assim, eu perdi uma família, mas eu ganhei o Cruzeiro. Porque assim, certamente, se eu não tivesse feito isso, talvez eu tava lá e eles iam fazer minha cabeça, criança, acabava virando um atleticano. E aí foi massa, assim, porque a gente... E aí que tá. O coletivo se formou, a gente não ganhou dinheiro nenhum com isso. E se você trabalha com televisão, você sabe que uma produção de audiovisual não é barata. Não, nem um pouco. Na Amazônia ainda, né? Novairão, né? Novairão, é uma cidade que é a no cidade Rio Negro. É a entrada de Anavilhanas, que é o maior Exatamente. arquipélago fluvial do mundo. Exatamente, é o segundo. Mas é o outro ali pertinho também. Mas é uma cidade, ponto turístico, assim, da Amazônia que ele mora. E aí a gente a gente não tinha dinheiro e a gente não queria ganhar dinheiro com isso, mas a gente precisava também, não podia ter um dinheiro para botar nisso. Tinha que empatar. E aí a gente fez um financiamento coletivo e aí que tá, né? A gente querendo sempre isso, assim, a gente contar uma história de um cruzeirense e quem fez a gente fazer o filme foi a torcida do Cruzeiro, que as pessoas doaram e a gente conseguiu arrecadar a grana, fomos para lá, contamos a história do seu Lúcio. O filme, inclusive, foi o primeiro, ele ganhou o Festival Cinefute, né, em 2019, eu acho, 2020, não lembro. E a gente trouxe o seu Lúcio para realizar o sonho dele. Assim. Então, ele foi conhecer o Alberto Rodrigues. Foi ao Mineirão. Ele entrou no campo, foi um Cruzeiro Atlético, inclusive. Foi um 0-0, eu não lembro o que era. Assim, foi um período muito tempo sem ter jogo, e aí foi o primeiro Cruzeiro Atlético, eu não lembro o que era.
sei se era volta de Copa do Mundo, enfim, eu sei que o jogo ficou 0-0. E o Cruzeiro colocou ele para entrar em campo, assim. Então, assim, poxa... Foi na Toca 2 também, não foi? Foi na Toca 2. Ele participou da apresentação do Rodriguinho. Essa parte é triste, né? Mas... Rodriguinho, quem treme ao ouvir falar no Rodriguinho é o Ronaldo, que vai ter que pagar uma vai ter que pagar uma grana por causa dele. Vem aí. Porque senão vem um transfer ban danado. O Rodriguinho que tá bem, né? Só passando informação, jogando no Cuiabá, tá jogando bem lá no Cuiabá. O Rodriguinho é bom jogador, né? Excelente jogador, cara. Bom não dando certo. O Rodriguinho, ele nem não jogou mal no Cruzeiro, né? O Rodriguinho... mas ele machucou, não sei se vocês lembram, ele machucou, ele tava bem, aí ele machucou, fica um tempo e aí fora, ficou um tempão fora. Aí quando ele volta, já tinha acontecido a confusão tava toda. Tudo bagunçado já. E já aí estava a não draga encaminhada. já estava encaminhado. E ele começa o ano de 2020, né? Ele chega a fazer alguns jogos no Campeonato Mineiro e depois vai pro Bahia. Ele vai pro Bahia. Ele vai pro Bahia. Ele ficou um tempo no Bahia. Nolasco, eu quero voltar, depois a falar dos seus outros trabalhos também, Sim. que são reconhecidos, né? Tem o Em Busca da História do Cruzeiro. Em Busca. Tem aquele, o filme Eterno também. Eterno, que é a história do eterno recorde do Mineirão de público. Mas a gente falou aqui agora rapidamente da história do Ronaldo, que vai ter que lidar com uma dívida do Rodriguinho, né? Não do Rodriguinho, né? De quem contratou o Rodriguinho com Pirâmides do Egito. Você concorda, a sua opinião, eu queria saber a sua opinião sobre esse processo de compra do Cruzeiro. Você entende, assim como a maioria da torcida, de que era a única saída e que o Ronaldo é hoje fundamental para o futuro? Cara, eu até escrevi sobre isso hoje e até um pouco tempo, eu até escrevi uma crônica um tempo atrás afirmando meu apoio a isso, assim. E muita gente que assim, veio me questionar, assim, porque eu sempre fui um cara que eu sempre assim, eu não gosto de futebol moderno. Eu sou um cara que, eu vou te falar a verdade, eu detesto assistir futebol da Europa. Eu não tenho a menor ideia de quem está jogando o que na Europa hoje. Eu sou da turma que assistia Campeonato Paulista na Bandeirantes, 11 horas, Série A2. Prefiro isso. Os aspirantes. Tipo aspirantes, isso. E então, eu sempre era contra essa modernização do futebol. Acho um saco isso. Eu acho, para mim, é um esporte que não é o esporte que eu gosto. Mas chega uma hora, cara, que a gente entende que não tem outro caminho, sabe? A questão não é que assim, cara, eu não gosto, mas eu posso optar por isso e optar pelo modernismo. Não acabou. Assim. É um processo que vai acontecer, né? O Cruzeiro vai ser o primeiro, eu acredito que todos vão ser. Talvez o Flamengo, acho que é o único clube no Brasil, talvez tenha capacidade de se sustentar sem ser SAF. Porque tem uma torcida, né, nacional, então acho que talvez ele seja o time, talvez seja o último a acessar. Ou até faça no modelo, por exemplo, que é o do Bayern de Munique, que também colocou o clube na bolsa, mas que ficou com 51%. Pois é. Né? O controle ainda é do Bayern, né? Pois é, talvez seja esse, ele consiga fazer isso, né? Consiga ter alguém que queira comprar só 49%. Isso, porque às vezes vale a pena comprar o Flamengo sem ter a gestão. Exatamente. Mas aí voltando, né? Então, assim, chegou uma hora que eu vi que eu acho que não tinha outro caminho. E do Cruzeiro também não tinha outro caminho, gente. Assim, a verdade é essa, assim. Aí todo mundo fala assim, mas aí você está apoiando exatamente o que você era contra. Eu falei, cara, hoje eu pensei muito nisso, falei assim, tem 2 anos que a gente está morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Em 2 anos, vamos perguntar a vocês 3 que acompanham futebol tipo, diariamente, apareceu alguém com alguma solução para salvar o Cruzeiro que não fosse isso? Uma solução factível. Não. Vários paliativos, né? Sim, tem um esquema aqui que se a gente consertar isso aqui, trouxer uma outra coisa aqui, a gente não precisa... Teve, assim, eu me lembro muito bem de uma solução que era espetacular, né? Era 300 milhões de reais de... Aquela ali, no primeiro momento, eu já falei que não... Mas essa foi antes do caldo entornar. Foi antes do caldo entornar. Foi 19. Não, essa na verdade não aconteceu porque o caldo entornou. Porque ela já foi aprovada. Ela foi aprovada. Isso ia ser um rombo muito maior hoje. Tá um rombo, nossa senhora. Não chegaria aqui. Isso a gente tem que Não lembrar. chegaria aqui. E aí tem muito conselheiro que a gente deveria... Agora também deixa para lá, né? Inês é morta. Mas foi aprovado.
seria concedido o empréstimo de 300 milhões. Só não foi porque quem ia emprestar desistiu. Não foi porque o Cruzeiro não quis. Bolou. Instituição bancária não quis fazer. Exatamente. Porque saiu a matéria no Fantástico lá do Capello e da Gabriela Moreira. O conselho vetou, cara. Aprovou. Aprovou. E a forma como era aprovada, assim, na época, eles levavam grupos de conselheiros, eu lembro disso, assim, levava grupo de 30, 40 conselheiros lá para a Toca 2, e numa portas fechadas se convencia esse grupo, sabe-se lá como. Não estava lá Você dentro, não estava lá para como. saber. Mas ia aprovar. E a outra solução, que é outra também, que foi, não vou citar nome, mas acho que todo mundo que é cruzeirense sabe quem foi, que seria simplesmente, né, fechar as portas do Cruzeiro e abrir um outro clube. Não, foi o Vittorio Medioli. Sim. O Vittorio Medioli fez essa proposta, que uma proposta foi séria, proposta dele. Nesse momento a gente estaria comemorando o acesso da Série C do Campeonato Mineiro. Para a Série C, exatamente. Então, assim, demoraria, se tudo corresse perfeitamente, quase 10 anos para o Cruzeiro voltar a uma Série A de Campeonato. Ou seja, aí eu vou... Não, é porque você começa na Série D do Campeonato Mineiro. Você começa no... Não, você começa na terceira divisão do Campeonato Mineiro. Mineiro. Você tem que, porque como não tem taça em Minas Gerais mais, você não tem acesso à Série D mais. Você tem que chegar na primeira divisão do Mineiro para ter o acesso à Série D. Porque antes tinha taça em Minas Gerais, e você você podia mexer um politiquinho ali para a taça em Minas Gerais te dar uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Como não tem? Isso. Imaginando então que tudo desse certo, que o Cruzeiro subisse todos os anos, você jogaria a Série C do Campeonato Mineiro e aí jogaria 3 meses só durante o ano. Isso. Subiria. Aí depois Série B do Mineiro, que jogaria também mais 3 meses só durante o ano. Jogaria o Campeonato Mineiro, se classificaria para a Série D do ano seguinte, depois subiria para a Série C, para a Série B e aí para a Série A. Então demoraria 7 anos. 7, 8 anos. 7, 8 anos. Isso dando tudo certinho. Isso dando certo. Isso dando certo, isso sendo empresa e isso supondo que alguém ia botar dinheiro num time da Série D. Ou seja, uma proposta dessa, mesmo vindo de um cara que é um empresário de muito sucesso, que é o Vittorio, era uma ideia de acabar com o que hoje existe em torno do Cruzeiro, que é a sua torcida. Né? Praticamente o Cruzeiro correria um risco muito sério de se tornar o que hoje a Portuguesa de Desportos é. O que o América é. O América não é o América de Minas, o América do Rio. O que o Bangu meio que é um time que fica no ostracismo durante muitos anos. A diferença em relação ao Cruzeiro e todos esses times é que o Cruzeiro é um time de massa. E aí não tem ainda a gente não tem ainda uma experiência dessa para acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, que é um time de massa. Os outros eram clubes com uma torcida um pouco menor. Mas aí você tem que ver quem que ia resistir da torcida, por mais fanático que seja a torcida, é uma geração comprometida. Ia ser o Nolasco, ia ser o Bento, ia ser o Evandro Oliveira, ia ser uma turma muito restrita. É difícil. É uma geração 7 comprometida. anos, complicado. É uma geração comprometida. É difícil. Assim, eu entendo que talvez não sei, tenha sido é claro que foi de boa fé a proposta, assim, né? O quadro devia ser terrível. Era terrível. O quadro é terrível. Porque quando o Ronaldo... A primeira coletiva do Ronaldo, né, ele fala, é muito pior do que eu imaginava. E ele fala que o retrato era muito pior. E depois que foi feita a diligência, ele falou, cada gaveta que eu abro isso. é uma dívida nova. Mas isso o próprio Conselho de Gestor falava também. Né? Assim, o Conselho de Gestor era isso, falava a mesma coisa. Cada gaveta que abre era uma dívida nova. Então, isso depois era 2020, né? Início foi no início de 2020. Tem 2 anos. Isso que eu estou querendo dizer, assim, voltando na sua pergunta. Se eu sou a favor. Hoje, cara, sim, eu sou a favor, porque não tem outra saída. Em 2 anos, ninguém apresentou uma saída. Sabe assim, mas você não pode ser. Meu irmão, vamos sentar aqui. Se você me apresenta, para de reclamar e me apresenta uma solução. Eu não tenho problema de dar o meu braço a torcer, não. Voltaria para trás, na minha opinião, tranquilamente. Agora, é isso. Em 2 anos, ninguém apresentou uma proposta. Vou ser contra uma que existe aí e que os outros clubes não vão fugir dela, gente. A gente tem que ver isso também. É claro, todo mundo que é o primeiro é o que vai
vai ter o bônus e vai ter o ônus. A gente vai tomar paulada, porque a gente vai ter que aprender a ser a primeira SAF, né? A gente vai acontecer coisas que erradas, né? Isso aqui não podia ser assim. Os outros vão vir depois, vai ser mais já fácil. Com todas as respostas respondidas. Já vai entender vai os caminhos ali, né, para seguir cada uma das situações. Exato. E aprender com os erros dos outros. E então, até sobre isso, né, a gente anota uma tranquilidade maior no que está vivendo o Botafogo. O Botafogo, eu acho que ele também já vem analisando isso já há um tempo, viu alguns erros que foram cometidos nesse início de trabalho do Cruzeiro, né, de dezembro para cá, e o Botafogo tá caminhando assim, parece que bem, né? A gente tá longe, né? A gente só vê as notícias mesmo que a gente vai recebendo pela internet, pela imprensa de uma forma geral, mas não tá lá em cima, né? Igual a gente tá aqui no Cruzeiro, que a gente almoça e janta. A questão, eu acho assim, isso também eu não sei, assim, talvez vocês tenham mais conhecimento do que eu, mas o meu conhecimento quanto a isso, eu acho que é meio temeroso a gente falar isso. Porque assim, o Botafogo está saindo melhor. Sim, porque o cara está injetando dinheiro. E tem outra coisa, a dívida do Botafogo é muito menor. Mas tem uma outra coisa que eu acho que, assim, que ninguém está falando. O que esses novos donos do Botafogo estão fazendo para consertar o jeito que a roda girava lá dentro? Uhum. Que pelo menos eu não vi nada. Eu só estou vendo falando, tá contratando jogador, tá botando dinheiro. Agora, tá fazendo um trabalho ali dentro para mudar a filosofia, tá fazendo um trabalho ali dentro para mudar a gestão do clube, para que não volte daqui a pouco, né? Se não tiver dinheiro, vai voltar a mesma porcaria. Uhum. Porque o que a gente está vendo, pelo menos a intenção desse grupo do Ronaldo que está aí, pelo menos é o que eles falam, e a gente conversando aqui ou ali, eles não tem essa filosofia de botar o dinheiro, eles estão arrumando a casa, né, em termos de gestão, em termos de gestão do futebol, né? Isso, em termos de gestão de futebol, sabe? Assim, você pega, assim, por exemplo, todos os jogadores que o Cruzeiro contratou com esses caras, eles passaram por entrevista. O Pesolano passou por entrevista. Então, se você chegar e ver a apresentação que os caras fizeram na quinta-feira, a nossa filosofia é isso aqui, ó. É sempre estar atrás da bola, é um negócio assim que eles falam. Incansavelmente estamos atrás da bola. Isso os caras falaram na apresentação deles. Se você for ver a entrevista do Pesolano, ele fala isso o tempo inteiro. Ou seja, um cara que para entrar ali, ele teve que passar por uma cartilha. Sabe? Então, é uma mudança de filosofia que não sei se o Botafogo tem, sabe? Pode ser que sim, eu só não sei se tem. Porque o botar o dinheiro todo mundo quer, né? Assim, eu queria que o Ronaldo chegasse aqui, botasse 400 milhões, contratasse qualquer cara foda aí. O Botafogo tá tirando um jogador do Inter, né? Que tá na Série A. Mas do Palmeiras, ó. Gustavo, fazer uma pergunta que dá até um corte legal pra gente depois. Como é que você tá, sua esperança agora, depois de para o 3º ano na Série B, sua esperança em relação ao Cruzeiro voltar para a elite? Cara, eu tô esperançoso, assim. Eu tô esperançoso porque exatamente por isso, né? A gente há muito tempo a gente não via o Cruzeiro jogar do jeito que ele tá jogando, assim, sabe? Assim, o time vai entrar em campo e o tempo inteiro quer ganhar. E há muito tempo, não é só da fase ruim, não. Vem lá desde Mano Menezes que a gente não vê o time jogar desse jeito, cara. Sabe? Assim, não é depois que a vaca foi pro brejo, não. Então, assim, você vê um time que tem uma proposta de ir para cima, né? A gente, assim, nós perdemos 2 jogos para o Atlético, um extremamente questionável, não vou entrar no mérito, mas extremamente questionável. O segundo, com todo o mérito do Atlético, porque é um timaço mesmo, né? Mas que você vê que o time do Cruzeiro ele foi num limite ali, cara, que para ganhar do Cruzeiro, do jeito que o Cruzeiro jogou, tem que ser um time como o Atlético cara, hoje, né? O Atlético hoje. Se for só assim, porque um time mais ou menos ali de Série B, igual a gente estava falando até antes do começo, assim, tudo bem, o Bahia pode ganhar do Cruzeiro perfeitamente sexta-feira, mas não vai ganhar fácil, não. E vai ter que rebolar para não perder, porque o Cruzeiro vai jogar para cima. Então, assim, eu tô esperançoso, cara. Eu acho que o Cruzeiro
tem tudo para dar certo, assim, e a gente tentar passar sem sofrer. Mas você acha, assim, que a questão do... O Cruzeiro tem um time, igual você falou, razoável, um time que inspira confiança. Você acha que o elenco dá conta? Porque o Cruzeiro, o campeonato vai até outubro, né, gente? Até novembro. Não, vai terminar em outubro. A Série B termina final, um mês antes. porque final de outubro. Porque tem a Copa do Mundo. E é o seguinte, o Cruzeiro vai no limite nos jogos. O Cruzeiro sai, os jogadores estão detonados. Porque como foi com o Atlético, como foi a maioria dos jogos esse ano, é muito esforço físico, tá marcando lá em cima e o tempo todo correndo. Esse negócio não tem bola perdida, tem que o tempo todo... E será que o elenco dá conta disso? Porque os jogos vão ser encavalados. Terça-feira aqui, sexta, depois tem um jogo, quarta, depois domingo. Não vai Copa ter tempo. do Brasil. Não vai ter tempo esse descanso, não. Mas o Ronaldo falou na última entrevista dele também que vem mais 2 bons reforços, né? E já tinham 3, né? Que até acompanharam o clássico, jogadores, né? Aí que então, tá tem esperando 3. só. Então, 3. É um goleiro, o do Guarani, que tá para vir. Tem o Neto do Mirassol. Tem um cara que tá vindo do Paraguai. Isso, que é o do Uruguai, que é um meio de campo. Paz. Tem o Rafael Silva, exatamente. o atacante. Porque tinham 3 que acompanharam o último E clássico. o do América. Né? E o do América. Que seria o Caio Dantas, que não veio porque estava machucado, e agora o Cruzeiro foi atrás do Rodolfo, que até é um estilo físico parecido com o do Caio Dantas. Né? Então, assim, tem 5 caras. E outro detalhe, que aí a gente pode pegar. O time do Cruzeiro tem jogadores jovens e que deram conta do recado. Você pega esse Rafael Santos, né, que a gente já era um cara que era carta pro Cruzeirense. Que foi pra Ponte, né? Vai ser... Daqui a pouco vai emprestar ele para outro lugar. Pô, quem fala do tal do Bidu? Que o Cruzeiro trouxe como uma grande contratação da Você tem lá no meio de campo, você tem uns volantes esse jovens. William, cara, o volante muito bom, cara. Muito bom esse Pedro William. Castro. Pedro Castro. Não, e o próprio Adriano. E o Adriano, pô. O Adriano é um bom jogador. Agora, você jogador. pega o Daniel Júnior, que o próprio Botafogo estava querendo. O Vitor Roque, não precisa nem dizer que eu vi. O Vitor Roque daqui a pouco, no outubro, vai embora. Isso é fato. Não pode saber que é a primeira venda aí. Mas tem isso, jogador jovem, cara. Assim, eu acho que... Esse que eu tô te falando, assim... Quando a gente percebe o Cruzeiro, do jeito que esses caras estão gerindo o futebol, eu acho muito difícil a gente tá pensando, assim, eles não pensaram em reforçar o time nesse lugar. Sabe, assim, eles pensam, o que a gente pensou, eles já pensaram. Se eles vão fazer ou não, é outra história. Se vão conseguir fazer. Se vão conseguir, se vai dar certo, porque é isso aí, se contrata o jogador, se ele vai dar certo ou não, é outra história. Agora, Nolasco, você é um cara que tem uma coluna no Estado de Minas, no portal Super Esportes, então escreve com regularidade sobre o Cruzeiro. Tá certo que viver esse momento é muito difícil, mas para um escritor, para um colunista, é material que dá pano pra manga, né? Cara. O Cruzeiro dos últimos. Claro. Com um sorriso na boca. É fácil. Pegar o Cruzeiro de 2020 pra cá, pegando 2020 pra cá, ele é uma série do Netflix, assim, absurda. A gente tava acompanhando, foi segunda que foi essa votação do Cruzeiro. Era um negócio assim, eu falo assim, cara... Que roteirista que escreveu, cara. Porque é um negócio fabuloso. Eu que gosto de cinema, é um negócio que você fala assim, caralho, como que foi pensar nisso? Parece coisa de cinema mesmo. E não era. Dava a votação lá é realmente o que você falou, é um filme de trash, cinema. né? Exatamente. Se você pensar... o suspense, tem o drama. Cara, se você pensar assim, o roteiro, né? Se você vai estudar roteiro... Zé do Caixão, se fosse vivo. Todo roteiro existe, né? No cinema tem uma base, né? Sim. Então o cara vem um arco dramático, que vem uma história do herói, que vai chegar uma hora que o cara do mal vai fazer o herói lá pra baixo e você pensa que ele vai morrer e ele está no final e puf. Cara, é o que você acabou de falar. O que aconteceu de 5 horas da tarde às 11 horas da noite... Se você pegar, são 6 horas. Se você resumir, dá um filme de 2 horas, um puta filme. Você falou, puta filme, cara. Dá sim. Né? Um amigo meu... diabólico, uma sequência. Eu tenho um amigo que é o Rafael Leite, que trabalhou comigo lá no Minas Tênis Clube. Ele fez um tweet maravilhoso sobre essa história. Ele falou assim, eu nunca torci tanto na vida por um agravo que eu nem sei o que é.
Fantástica essa fala. No final ele tava lá, gravo. Ele não tem a menor ideia do que é. Vamos agravo. Isso é demais. A torcida tava torcendo pelo agravo. Agravo. Ninguém sabe o que é um agravo. Tanto é, cara, que se você pega o advogado do Cruzeiro hoje, ele é o, tipo assim, é o cara que, se tivesse mesa redonda, ele seria o cara que todos os canais queriam o cara. Eu fiquei lembrando, até escrevi isso. Fiquei lembrando do gol do Giovani na final de 2000. Sabe assim, parecia, o advogado parecia o Giovani batendo a falta, assim. O negócio foi embora, cara. Porra, a gente tá ali, vai ganhar o título, os caras em cima da hora, pá, fizeram um gol. Aí, tipo, né, aí o gol do, vamos pensar, o gol do empate do Fábio Júnior seria o Ronaldo chegando, né? Falei, não, o Ronaldo chegou, tem uma esperança, porque senão ele não viria. Aí nós o Giovani, nós tínhamos que fazer a virada. o Giovani arranca com a bola, toma um rapa do zagueiro, você vai, pô, é o Rogério Pinheiro. Aí eliminar Aí, pô, o Rogério Pinheiro, tava indo dentro do gol, aí, pô, expulsa o cara, vai bater a falta do Giovani, todo mundo esperando, o Giovani é um agravo, né? É, tipo isso. O Giovani é o gol agravo, né? Então, uma história massa. Entendeu? É o roteiro que o Elton falou, né? Tem um puta nome de filme. Pois é, agravo. O agravo, que a gente nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Isso é maravilhoso. Ontem eu me diverti demais no Twitter, porque foi demais. Sério, cara, no Twitter, né? É, no Porque ontem Twitter. não foi divertido, não, ontem foi tenso. Mas foi muito legal. Mas eu falo assim, esse trabalho seu de escrever, e eu acompanho suas crônicas, você fala muito sobre a atualidade, mas você o tempo inteiro fala sobre a história do Cruzeiro, né? Sim. E aí o que tem nas suas crônicas é o que você leva para os filmes, né? Assim, né, a gente também tenta fazer isso nas crônicas. Levo muito o que eu gosto de falar sobre a torcida, o lado humano, até muito descrever as coisas, né? Assim, você lembra que a gente fez uma vez que eu pedi Sim. torcedores para me contarem uma história? Você foi um que me Eu fui contou uma história a primeira linda com seu primeira pai. história. Uma história linda que você contou com seu pai. Isso para mim eu acho lindo. Mas ao mesmo tempo a gente também gosta da história do Cruzeiro. Eu tenho muito orgulho da história do Cruzeiro. Para mim é uma das histórias, isso também falo, sem querer desmerecer ninguém. Estou falando porque é o Cruzeiro, não estou aqui para desmerecer a história de ninguém. Mas para mim é a história mais bonita de um clube de futebol. Assim, como que ele foi fundado e como ele foi superando pequenos obstáculos sociais, de minorias, né, e de caráter mesmo, e esportivos. E grandes obstáculos. E grandes né? obstáculos. Porque assim. você teve no meio dessa história, você teve uma guerra, Sim, a né, história que da influenciou guerra. a história do clube, né? Você pensar na guerra, a própria fundação do Cruzeiro, né? A gente pensar. O pessoal falava assim, pô, você fundar um clube. Ah, mas a gente fala, o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, ela nasce antes do clube. Foram pessoas que queriam ter um time para chamar de seu, jogadores que jogavam em outros times, que queriam ter um time para jogar, e eles provocam a fundação do Cruzeiro. Ah, mas tinha uns caras que eram os comerciantes de óbvio. Naquela época, você comprar uma bola de futebol era muito caro. Você comprar um jogo de camisa, naquela época não tinha, era um jogo de camisa, usava até ele expuir, até o fim, porque era caro. Se você pegar a história do Cruzeiro, né, quando o Cruzeiro muda de uniforme, quando muda de palestra Mineiro, que já tinha mudado para Palestra Mineiro, para Cruzeiro, e você pensa, foi em 42, o uniforme foi usado em 43, porque não tinha chegado ainda. E os caras que jogaram com a meia do Palestra, porque não tinha chegado a meia ainda, sabe? Aí, aí você fala assim, que bobagem. Cara, isso é lindo. É lindo você saber que seu time passou por isso. Então, contar a história do Cruzeiro, para mim, é um prazer. E, inclusive, você encontrar elementos na história do Cruzeiro que reflete na história social de vida, que reflete na história da torcida. O perfil da torcida do Cruzeiro é esse. E tem mais um detalhe, isso foi uma coisa que eu escutei de um santista, chamado Edwin Pérez, que inclusive foi um professor meu de roteiros, ele é torcedor do Santos, e ele, lendo muito as minhas crônicas também, e ele viu os filmes que eu fiz,
E ele falou uma coisa comigo, ele falou assim, cara, você não sabe a importância de você fazer isso nesse momento, porque eu sou santista. Eu vivi uma época, a torcida do Santos vivia uma época, que eu não lembro se foi a década de 80 ou a década de 70, que foi assim, que o Santos não passou a não ganhar nada. Foi pós-Pelé, né? Foi 70 quando o Pelé aposenta, depois volta a ganhar em 84. Ganha 7, 8 com o Juari, depois ganha 84. 6 anos sem título. E aí ele fica uma data, e ele falou assim, foi o momento que a torcida do Santos mais se apaixonou. Porque como ela não ganhava nada, ela começou a estudar, começou a olhar para a história do clube. O Mano Brown fala muito disso, dessa passagem do Santos. E que é Então, mas santista. o Corinthians também viveu isso aí. O Corinthians viveu aquele jejum gigantesco. 23 anos. E foi o maior período de crescimento da torcida do Corinthians dentro da capital, né? Dentro de São Paulo. E assim, e uma oportunidade da gente mostrar, cara, que a torcida, o Cruzeiro, ele é cíclico. É claro que o desastre que aconteceu em 2019 foi uma organização criminosa que acabou de bombardear nos outros. Os outros ciclos de quedas não teve uma organização criminosa que colocou o Cruzeiro lá embaixo. Foram outros fatores. Falta de dinheiro, né? Os outros times estavam melhor. Desorganização, má administração ali, mas nada desse jeito. Mas assim, o Cruzeiro é cíclico. O Cruzeiro, para mim, é o clube da superação. Sabe? Assim, a torcida do Cruzeiro é a torcida da superação. O Cruzeiro sempre, para ele conseguir um título, se você for, você tem que olhar para trás, assim, para ele chegar naquele, por que o Cruzeiro ganhou esse título? Beleza. Olha para trás, como é que ele chegou ali? A gente, né, que é da cruzeirense da década de 80, né, que a gente sabe o que foi a década de 80, né, que o Cruzeiro passou um período, eu tenho um puta orgulho dos caras da década de 80. Porque esses caras fizeram a coisa mais importante que o Cruzeiro precisou para depois chegar e virar o multicampeão da década de 90. Foram os caras que recuperaram a autoestima. Careca, Balu, Douglas. Né? Esses caras foram os caras que ganharam o título de 87 do Atlético, que foi... Né? Aquela época só existia Campeonato Brasileiro e Mineiro, né? A gente hoje falar Campeonato Mineiro, Campeonato Mineiro não é nada. Mas há 30 anos atrás só tinha 2 campeonatos, ou era o regional ou era o nacional. Então você ganhar o Campeonato Mineiro era muito. O Cruzeiro ganha de 87 e vai para a Copa União, que para mim ali é um momento crucial, que o Cruzeiro vai para uma semifinal de Copa União com o Atlético, que já estava no auge. E os dois eram... Com o Atlético, só para explicar, em 2 semifinais. Em 2 semifinais. Atlético e Flamengo, Internacional e Cruzeiro. E os dois eram favoritos. Cruzeiro e Atlético. E um sai na quarta, o outro na quinta. A nossa azar foi No Mineirão, ambos. No Mineirão. E o azar nosso foi que a gente saiu primeiro, que a gente foi gozar vocês antes, depois Não, no o dia Atlético seguinte. saiu primeiro. O Atlético sai primeiro. O Atlético na quarta, o Cruzeiro na quinta. Não, então. Isso. 2 de dezembro saiu o Eu só Atlético. falei 3 errado. Vocês zoaram e depois foram zoados. Isso. Então, assim, isso é da história do Cruzeiro, cara. Então, acho que a gente tem que... Eu que escrevo, outras pessoas escrevem, a gente faz filme, a gente tem que falar, a gente tem que conversar, porque falar sobre a história do Cruzeiro, falar sobre a história do Palestra, que é outra coisa, assim, lindíssima. Eu acho que eu que ocupo um espaço, né, como um cronista, é minha obrigação, sabe? Não é só porque eu gosto, não. Eu gosto pra caramba, eu estudo, eu viajo nessas histórias, mas é minha obrigação eu estar falando sobre isso, principalmente nesse momento. E eu acho que é isso, né? Que, por exemplo, tô aqui, cara, tô com a camisa que é a camisa que pra mim é uma das camisas mais lindas que eu sempre pedi. Camisa do Cruzeiro, camisa 3 do Cruzeiro. Pra mim tinha que estar no estatuto. Camisa 3 do Cruzeiro, ela tem que ser alguma referência ao Palestra Itália, por causa da história. Gustavo, e o filme? Que é esse, Em Busca da História do Cruzeiro. Em Busca da História. Que também foi premiado, assim como o outro, no Esse Cinefood. também ganhou o Como é que Cinefood. surgiu essa ideia? Isso é um produto oficial do clube, né? Esse é do clube. Conta Na a história do verdade, clube dessa filme. eu sou só um da equipe que foi contratado para fazer. Né? Assim, eu tenho minha vida profissional, né? Sou sócio de uma produtora de conteúdo chamada Nitro, Histórias Visuais. Então, assim, eu trabalho com isso. E foi uma ideia do Instituto Palestra Itália e do Cruzeiro fazer um filme sobre fazer um resgate da história do Cruzeiro através de um produto audiovisual.
E aí a gente, né, a equipe, que é uma equipe que envolveu mais de 30 pessoas, muito orgulho, inclusive, de ter trabalhado com algumas figuras tão brilhantes assim, e que eu pontuo assim, e o que muito me orgulha muito assim, até pela minha paixão pela Salomé, uma equipe de mulheres incríveis assim, mulheres incríveis, né? Eu vou citar ali a Andréia Santos, que é assessora do Cruzeiro do SADA. A Deise Chais, que é a CEO do Instituto Palestra Itália, Joanita, que é a guardiã da história do Cruzeiro. A gente vai pegar guardiã ali, literalmente, literalmente, né? é a Físicos. pessoa que é responsável pelo acervo do Cruzeiro. A Solanda, que é do outro instituto que levou, as pesquisadoras, a Luciana, a Vanessa, a Gabriela, enfim, foi muito legal assim, a gente mergulhar num período da história que é difícil de você contar um filme audiovisual de uma época que não tinha imagem em movimento, né? Porque a gente começou a contar ali na década de 20. Mas foi muito bacana. Foi um mergulho numa história muito bonita. Foi um filme, uma época muito difícil de filmar, porque era auge da pandemia, não tinha torcida no estádio. E, além de tudo, filmar com as pessoas não podiam sair de casa, você não podia entrar na casa das pessoas. Eu lembro que a gente foi, né, conseguimos falar com o Tostão, mas foi todo um cuidado, assim, né, da gente conseguir chegar na casa do Tostão, igual pessoas de mais idade. Ele, a Dona Ozeta, que é a figura principal do filme, que infelizmente faleceu antes do filme ficar pronto. Mas o filme, para mim, eu tenho muito orgulho dele, porque é por isso, pela construção de ter prestado um serviço para o clube, sabe? Assim, o que mais me orgulha, todo mundo que trabalhou ali não fez para você. Sim, de um produto que a gente está aí vendendo, né, aproveitando a imagem. Não, a gente trabalhou para o Cruzeiro, para poder fazer com que o Cruzeiro tivesse, mesmo num momento extremamente difícil, porque era o auge da falta de dinheiro, de crise do Cruzeiro, pandemia, papapá. A gente deu sangue, 1 ano de trabalho, e o filme está aí, foi premiado e reconhecido. Assim, tipo, a gente conseguiu documentar essa passagem. Enfim, eu gosto muito do filme, assim, por sinal. É muito bem feito. Eu gosto muito do legal. filme. Gosto muito dele. E o outro filme, O Eterno? O Eterno foi um primeiro, assim, né, do coletivo. É um curta, não é isso? É um curta, que é outra história linda também, que inclusive quem descobriu foi um colega de vocês, nosso amigo, que é o Guilherme Pio. Sim. Ele que descobriu essa história. Figuraça, grande amigo. Ele pesquisando no YouTube, ele achou umas imagens amadoras de uma família assim, que fez uma imagem de VHS. Câmera VHS. Do jogo Cruzeiro e Vila Nova. Aquela maravilhosa para abrir o filme, né? Aquela você né? só deixa a imagem. Exato, né? Isso é legal, né? Porque antigamente você achava assim, não, isso é ruim, tá ruim. Cara, hoje não. Hoje todo mundo já entendeu. Você não precisa explicar que aquela imagem é velha. As pessoas já sabem que é uma imagem antiga e tudo bem. E só para contextualizar, né? É a história de uma família que esteve no Cruzeiro e Vila, que o Cruzeiro foi campeão mineiro em 1997, que é considerado o maior público da história do Mineirão. E para sempre, né? Para sempre. 132 mil pessoas, porque não cabe isso mais no Não Mineirão. vai ser- Na verdade, nem cabia. É para sempre, na verdade é para sempre no Brasil, né? Não tem nenhum outro lugar que cabe esse número de pessoas. Não hoje mais, né? Não, hoje não Hoje não cabe. cabe. É para sempre, sempre. É É, eterno. mas o que o Nolasco falou é verdade. Não cabia 132 mil Era pessoas. 120 mil pessoas. Tinha no Mineirão. gente Espremeu lá, né? Nós esprememos trepada lá. em tudo. E aí o Não era legal vendido é ingresso, que é final da Libertadores, que é ali um pouquinho. Cruzeiro, foi logo depois. Pouquinho depois Cruzeiro daquilo ali. Esporte Cristal. Foram 96 mil ingressos vendidos, que vendeu tudo e acabou. Ali, olha tanto a mais, gente. Quase 40 mil a mais. Então, não, 36 mil a mais. então, mas ali foi- Cruzeiro e Bahia, 76, meu pai veio. Cruzeiro. 113 mil. Pois é, mas tinha muito mais. É porque os portões foram derrubados, velho. O Cruzeiro e Vila são 92 mil pagantes e Não, 31. 70, cerca de 70 mil 92, pagantes. não? Não, 72, eu acho, mil pagantes. 70 e poucos mil pagantes e 60 e... Não, mulheres. É porque mulher e criança não Então, pagavam. eu sei, mas peraí. Aí eu vou dizer Então- um negócio que é a poesia da história. Desculpa. Mas não, é 90, não é 92. Não, Sete, não. dois. 70 e poucos. 73, 74, por aí. O que Não, com certeza. tinha na minha cabeça era que era 92 mil
pagantes Não. e 40 mil... 70 e poucos É mil. quase a entradas de mesma graça. coisa. Eu não lembro 72, do 50. pagode, eu não Vamos lembro. pesquisar? Eu vou puxar na minha Não, memória. vou puxar na minha memória. Chama Google. Google, Eu tenho certeza. 72, 73 Mas e 50 mil, 50 e poucos mil. Essa história, 47, cara, sei lá, eu gosto muito dela. Inclusive, a gente fala... No filme, ele conta... O filme, né, tá na internet, no coletivo YouTube, no coletivo 1921, tem todos os filmes que a gente fez lá. E o mote era era uma família que filmou isso, e 20 anos depois a gente encontrou essa família, fomos atrás deles e levamos eles no Mineirão de novo. Eles foram de Kombi, e a gente levou eles de Kombi de novo no Mineirão. E esse filme a gente fala assim, o Cruzeiro era um multicampeão, mas esse título é o único título que só a torcida deu ao Cruzeiro. Não teve participação de jogador, que é o título do maior público da história do Mineirão. Quem deu foi o torcedor. E aí tem um negócio que é a questão do olhar, você olhar com a poesia para o negócio, né? Numa discussão de mesa de boteco, o cara vai virar e falar assim: deu 132 mil pessoas porque mulher e criança não paga. Eu falo, ainda bem, porque isso mostra que se as mulheres cruzeirenses e as crianças cruzeirenses não quisessem ir no estádio, a gente não teria batido o recorde. Então, isso, além de tudo, tem essa poesia, porque a gente só bateu o recorde porque as mulheres cruzeirenses quiseram ir ao estádio. Então, Foram mulheres e crianças que não pagaram. Ó, só para confirmar, 74.857 pagantes e 57.977 coisa, velho. mulheres e crianças. Olha Foi só, um público de 60 mil pessoas de mulher e criança. Só os 57 é o público de Brasil e Alemanha no 7-1. Pois é, tá vendo? Só, É o como se só o fosse que entrou de formado graça. Só por mulheres e crianças. Só o que entrou de graça no 7-1 do Brasil. Mas tem uma história também, né, que a Polícia Militar calcula que lá 20, 30 mil pessoas voltaram para casa. Não, tem uma imagem, inclusive da Globo, assim, que é de helicóptero. Naquela época não existia drone, né? Era helicóptero. Que mostra o estádio. Aí ele passa por cima da marquise, assim, e do lado de dentro completamente lotado, e do lado de fora completamente lotado. Ou seja, tinha 132 mil pessoas dentro e tinha uma multidão do lado de fora que não conseguiu entrar. Aquele jogo, eu sou cruzeirense, você sabe, né? Sabia mesmo? E no jogo, foi um jogo... Hoje é muito legal contar a história que a gente tava lá. É muito legal contar a história que estava lá. Você viveu aquele momento histórico e tal, mas estar naquele jogo foi muito ruim. Porque a gente gosta da cervejinha no Mineirão, aí cervejinha você tem que ir lá buscar a cerveja e tem que ir ao banheiro depois fazer aquele xixizinho que faz parte da cerveja. Você não conseguia mexer, velho. É sentado o tempo todo no começo, quando foi lotando, ninguém ficou sentado, mas todo mundo em pé, espremido. Aquela confusão, você não consegue sair do lugar. Ainda tentei, já estava 1-0, o gol foi com quanto tempo aí, Fusca? Não, foi no início do jogo. 12, alguma coisa assim. Logo quando 12, saiu o gol, tentei descer com um primo meu para pegar uma cerveja, vamos tentar pegar uma cerveja. Você não conseguia chegar na saída ali, cara, e você volta e fica. O jogo todo sem tomar cerveja e o jogo todo sem ir ao banheiro. Quer dizer, eu fui ao jogo, foi maravilhoso. Mas estar lá não foi legal. Muito cheio, cara, muito cheio. Foi. Agora, para terminar, o que você espera do Cruzeiro? Não no futuro, não para esse ano, mas no futuro próximo, em que você ainda esteja vivo, por exemplo. Que eu esteja vivo. Também não estou dizendo daqui a 100 anos. Eu não quero saber o que o Cruzeiro vai ser daqui a 100 anos. Cara, eu espero ver o Cruzeiro ainda ganhar muito, assim. E o que eu mais acho legal para mim, assim, de pensar em que o Cruzeiro vai ganhar, pode parecer conversa de masoquista, assim. Eu não quero que o Cruzeiro... Eu não quero só sentir o Cruzeiro campeão. Eu quero que o Cruzeiro seja campeão brasileiro. Eu quero que o Cruzeiro ganhe a Libertadores. Cara, eu quero que o Cruzeiro ganhe e poder ter a sensação exatamente do que eu falei. De coisas que a gente estuda de outra época, de saber que passou por muito perrengue para levantar uma taça. Eu quero chegar nesse lugar, levantar a taça e saber que eu passei por isso tudo, sabe? Poder pensar que a gente passou por isso tudo, né? Aí voltar lá na Salomé. Pensar que uma figura, né? Maior torcedora do mundo precisou morrer para a gente chegar naquela taça. Então, assim, eu quero estar nesse lugar. É esse lugar que eu quero estar.
Aí já é uma crônica premonitória. Você da puta me fez arrepiar todo aqui. Não, falar da Salomé, eu acho que não atinge só o cruzeirense, atinge quem ama futebol. É isso, cara. Quem gosta de futebol, quem curte futebol e quem viu uma pessoa como ela na arquibancada. Eu falo que tem personagens que não tem cor de camisa. Ele é simplesmente para dar o significado. E você trazendo essas histórias, reforçando essas histórias, isso aí é importante não só para o futebol, para a sociedade. Então, parabéns, cara. Continue assim fazendo isso. Valeu. Então, eu quero te fazer uma última pergunta aqui. Foge um pouquinho de Cruzeiro, de futebol. E eu quero esse livro aí. Esse livro é um Desculpa, livro... Marcão. Eu até trouxe, que assim, para render Deixa eu mostrar ele de cá. Esse livro foi um livro... Deixa eu só... É porque eu fui muito mal educado. Marcão, Não, desculpa. é porque eu queria falar, mas vamos continuar falando do Cruzeiro. Eu queria falar fora do Cruzeiro. Mostra aí. O Marcão é cruzeirense. Eu sou, cara. Eu gosto. cara. Quando vocês mostram assim coisas do Cruzeiro, eu gosto muito. Não, esse livro é um livro muito... Eu tive orgulho de ser um dos autores. Foi um livro que foi organizado pelo Gladstone, que é um cruzeirense que mora no Rio de Janeiro. E é um livro escrito por torcedores. Ele tem vários autores escritos por torcedores, que foi lançado na época do centenário. E a gente tem muito orgulho desse livro, porque conta histórias do Cruzeiro, da história do Cruzeiro, sob uma perspectiva dos torcedores. E de histórias incríveis, assim. Inclusive tem a história da Salomé aí nesse livro. Esse livro está à venda na Corner, né, que a gente consegue comprar. E é um luxo. Eu trouxe, não por mim, mas para homenagear todo mundo, principalmente o Gladys, que lutou para esse livro sair, que é outra coisa que eu volto a falar, que eu tenho muito orgulho. Foi feito um livro que não foi para ganhar dinheiro, ninguém ganhou dinheiro com esse livro. Foi feito para doar para a torcida do Cruzeiro. Vocês já encontraram essa família? Eu já vi uma reportagem com eles dessa foto. Essa foto é incrível, cara. Essa foto é Isso é Cruzeiro e Vila também, né? É do Elmo não, essa foto. Isso aqui já o Cruzeiro já era campeão brasileiro já. Ele tá com uma camisa aqui que tem. É da de 2004, se eu não me engano, a camisa dele. A camisa dele aqui é de 2004. É a Topper com 2004, com certeza. Da Siemens, é que tem o escudo de campeão brasileiro aqui. Exatamente, Bem lembrado. Mas assim, Gustavo, a gente pulando um pouquinho Cruzeiro e futebol, agora eu queria que você falasse um pouco do trabalho que vocês desenvolvem na Nitro. Vocês fazem umas coisas ali sensacionais, que por exemplo, o projeto Moradores, que vocês vão em várias cidades, vários vilarejos do Brasil afora e contam a história das pessoas. Mas é melhor que você conte o que a Nitro faz. A Nitro é uma produtora de conteúdo, né? Eu sou de escritor e roteirista e mais 4 fotógrafos, onde a nossa pegada é mesmo assim, comercial e de projetos culturais, muito de contar a história das pessoas, muito documental. Que inclusive é o jeito que eu levo para o meu jeito de escrever, inclusive. E a gente tem um projeto lá, que é o nosso Xodó, que é um projeto Moradores, que é um projeto onde a gente defende exatamente que o maior patrimônio que uma cidade pode ter são os seus moradores, porque a gente parte do princípio que as pessoas só preservam, só cuidam, só conservam o lugar que elas entendem que amam e que faz parte da história deles. Então a gente vai de cidade em cidade, provocando as pessoas a se contarem suas histórias e sentirem orgulho daquele lugar. Então esse é um dos trabalhos que a gente faz lá e que está no âmago de tudo aí, que é exatamente contar a história, ouvir as pessoas, se emocionar com isso. Inclusive, rapidinho, a última etapa que a gente fez foi em Sabará. Já vou falar de futebol de novo, né, pá? Fomos para Sabará e aí, chegamos a descobrir o último cara vivo do time do Siderúrgica que foi campeão. 64. Legal. Que é o goleiro de Jair, que é o único cara vivo. 64. Que ele foi no projeto Moradores lá e pá, o de Jair. Aí a gente levou ele para Legal. Quem Eu nunca... entrevistei um. Não, eu entrevistei um antes de falecer também. Eu cheguei a entrevistar Quem não viu esse jogador. projeto ainda, em loco, quando tiver oportunidade, veja. Porque é emocionante, é um negócio de arrepiar. Né? Você vê a cara das pessoas daquela comunidade. Gustavo, eu vi um da Lagoinha. Da Lagoinha. A gente fez na Lagoinha. Espetacular. Foi muito legal da Lagoinha, cara. Gustavo tem um negócio interessante que ele descobre ali, parece que tem um olho clínico, já há muito tempo fazendo também, mas descobre uma figurinha ali no meio daquela, sei lá, tem 100 pessoas na fila, ele vai descobrir o que tem a história mais legal e que dá a foto mais legal.
Então vale a pena. Como é que as pessoas veem o Projeto Moradores? Projeto Se quiser, Moradores, dá o endereço aí. Assim, eu ia falar o site, mas o nosso site nós estamos refazendo ele. Então tem o Instagram, que é Projeto Moradores. A gente esse ano está fazendo 10 anos de projeto. Então lá tem umas histórias, tem uns filmes. Esse ano a gente vai fazer 5 etapas. 4 em cidades de Minas, 1 na Bahia. Já pode falar? Quais são as cidades? Né? A gente vai fazer João Molevade, daqui a 2 semanas. A gente vai fazer Feira de Santana, Ituiutaba, uma cidadezinha do Vale de Jequitinhonha que chama Josenópolis, perto de Gramogol. E tudo indica que a gente vai fazer uma comemorativa de 10 anos em Cordisburgo, né? Na terra do Guimarães. Guimarães Rosa. Então, que fala de contador de história em Minas, é o principal. Cara, boa sorte no seu projeto, boa sorte com o Cruzeiro. Boa sorte com o seu time. Porque você não é cruzeirense, não? Eu sou tá. Cruzeirense? só um pouquinho. E que a gente tenha cada vez mais Gustavo Nolasco para ler, velho, que pra é assistir. isso, nada. É que mais que assim, eu acho que cada vez mais a gente tem espaços como esse, sabe, cara? É muito legal a gente estar aqui conversando com pessoas igual vocês três, que independente da gente ter amizade fora daqui, o que vocês estão fazendo é muito massa, cara. Assim, é se aproximar de um bate-papo, vocês assistir, querer estar aqui, né? Confesso assim, pô, vim pra cá meio assim com medo, né? Pô, os caras ali, uns já me conhecem demais, outros já me conhecem de menos. Mas você sai com vontade de ficar, sabe? Então, assim, vida longa pro que vocês estão fazendo, que é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Eu tô muito orgulhoso de estar aqui com amigos e muito orgulhoso do que os meus amigos estão fazendo, que são vocês estão fazendo um negócio muito legal. Vocês três e a turma que está aí fora também, que não é só esses três que estão trabalhando. Não, tem mais gente. Só para fechar, eu fiquei curioso, a história das tatuagens, você podia contar? Eu gosto de família. Minha filha, quando ela fez 5 anos, ela se desenhou, eu tatuei. Agora ela já fez 19. E o meu sobrinho também, quando ele fez 5 anos, ele se desenhou, eu tatuei. Maravilha. Massa. Muito bom. Para você que chegou até aqui, eu sempre digo isso, certamente gostou muito do vídeo, dá o like, né? Ativa o sininho para receber as notificações. A gente sempre tem vídeos nas segundas e quintas, vídeos inéditos, segundas e quintas, às 8 horas da noite. O bate-papo completo, a entrevista completa. Então mas vídeo a gente tá soltando a semana inteira. Então é muito legal ativar o sininho para receber essa notificação que tem vídeo. Se inscreva também no canal. E se inscreve no canal, porque é muito importante para todos nós. Mandar um abraço para turma. Os dois aí, os nossos braços fortes aí, que seguram a técnica, som, áudio, vídeo. Faz a gente ficar bonito e magro na tela. Porque, na verdade, eu tô magrinho aqui na tela, eu sou muito maior do que na vida real. Obrigado ao Thiago Pinheiro, ao Eduardo Nunes, Jarrão, pela essa força de todos os dias. Isso aí, beijo para eles. Muito massa. Nolasco, valeu mais uma vez, gente. obrigado. Valeu, pessoal, até a próxima. Um abraço. Beijo.